Bom, pessoal, vamos falar de Raul Pompeia, gente. Também um autor realista, né? Embora um caso à parte, né? A gente costuma dizer que a obra do Raul Pompeia, o Ateneu, é um romance impressionista, tá? E eu vou justificar o porquê. Inclusive, surgiu, né, esse nome impressionista no Enem de 2019, né? Quando caiu uma questão sobre Raul Pompeia. Tá? O Raul Pompeia era um sujeito muito excêntrico, né? Uma pessoa muito temperamental, né? Ele teve algumas crises durante a sua vida e uma que deixou muito famoso foi um duelo que ele e o Olavo Bilac, que é um poeta, o maior poeta parnasiano, chegaram a travar. Tá? O Olavo Bilac falou que ele era completamente esquizofrênico, republicano doente, porque ele tinha ido lá no enterro do Floriano Peixoto, se não me engano, tá? Floriano Peixoto, Deodoro Fonseca, não lembro, né? Um dos primeiros militares ali. E ele contra-atacou o Olavo Bilac, falando que o Olavo Bilac era incestuoso, que as frases do Olavo Bilac que não queria ter filho porque tinha o sobrinho dele mostravam uma incestuosidade com o próprio sobrinho, né, meio pedófilo, etc. Os dois chegaram a travar um duelo de morte, né, em praça pública, mas foi deixado para lá na última hora pelos brothers, né, aquela galera do deixa disso, tá. E o Raul Pompeia acabou se suicidando, né, ainda muito jovem, 30 e poucos anos, em pleno Natal, né, no pleno dia de Natal, 25 de dezembro de 1895, com um tiro na cabeça, se não me falha a memória, tá? E deixou para nós algumas obras, mas que nos interessa aqui é o Ateneu. É uma verdadeira obra-prima, né, escrita em 1888, em pleno ano da abolição da escravatura, embora não tenha nada a ver com a abolição, pelo menos no ponto de vista mais explícito, né? Então é uma obra narrada em primeira pessoa, tá? Pelo narrador protagonista Sérgio, né, se passa no Rio de Janeiro, mais ou menos no Segundo Império, né, a partir de 1850, 1860 ali, certo? E tem uma linguagem extremamente difícil, tá? Um livro difícil de ler, é uma linguagem nada coloquial, é o que a gente chama de prosa artística, né? Um tipo de linguagem que surgiu ali no realismo, tá? Bem complicada de ler, mas quem se dedicar aí vai encontrar uma bela obra, tá? E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é na estrutura do narrador, desse Sérgio. Ele não é o Sérgio criança que vai contando sua vivência, sua experiência, né? Ele é um Sérgio adulto que vai rememorar o tempo de jovem, especificamente do tempo que ele tinha 11, 12, 13 anos, né? Dos 2 anos que ele passou dentro do Ateneu, tá? Que é uma escola baseada na vivência do próprio Raul Pompeia, a escola Bílio, né? Uma dos grandes internatos, né? Lá do Segundo Império. Então há algo sim de biográfico, tá? Embora dentro do livro a gente não possa confundir tantas coisas assim, tá? Então esse Sérgio adulto vai fazer uma retrospectiva, né, desse momento da sua vida aí, né, trazendo as impressões e alguns julgamentos dele sobre os personagens. Tanto que o enredo não vai ser o protagonista, tá? Vai ser muito mais o olhar do Sérgio sobre as estruturas do colégio, sobre os caracteres dos personagens, né, etc. Por isso que a gente costuma dizer que é um romance impressionista, porque é o tempo inteiro, né, esse julgamento, essa tentativa de lidar com as contas do passado, né? Então, porque o enredo está menos, né, a serviço da obra do que as próprias impressões, o próprio desmascaramento, né, que o Sérgio vai tentar fazer daquele momento da sua vida, tá? Por isso seria mais esse aspecto impressionista. Talvez quem esteja vendo isso, né, olhando essa estrutura, vá também lembrar do Bentinho, né? O Bentinho também é um adulto, né? Já maduro, com seus 50 anos, que vai recapitular a sua vida. Eu diria que há uma pequena diferença, embora ela dependa mais da leitura do que propriamente de uma aula assim contando. Mas no Bentinho, embora haja muitos momentos onde o Bentinho vai parar para refletir e tal, há uma espécie de equiparação entre o enredo e a reflexão. A reflexão está aliada ao enredo, digamos assim. Aqui no Raul Pompeia, o enredo é uma coisa muito, né, arenosa, assim. É muito difícil de contar a história, né, do Ateneu, porque há muitos momentos longos, de várias páginas, atentando a um certo personagem, a uma certa estrutura de organização dentro da escola, a hierarquia da escola, a como a escola era vendida para fora, etc. Tá? Então, nesse sentido, a gente justifica aí por que seria chamado de um romance impressionista, para que todo mundo tenha mais ou menos captado.
certo? Bom, vamos falar dos personagens, tá? O Sérgio, o nosso narrador protagonista, né, e tal, que vai evocar esse tempo passado, e ele vai ter vários colegas dentro do colégio, que é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Aristarco. Essa figura é muito importante. Eu diria que junto com o Sérgio são os dois personagens mais importantes, porque o Aristarco é ele que gerencia esse modelo do colégio, que é um modelo extremamente terrível, e aí tem que ficar claro. A primeira cena do livro é o pai levando o Sérgio na frente do colégio e dizendo: meu filho, tu vais encontrar um mundo novo a partir de agora, etc. E o Sérgio fica encantado com aquilo, porque logo na sequência vem um monte de ginástica, começa a dar umas cambalhotas e tal, e ele fica: nossa, eu tô entrando num mundo novo. Só que esse mundo é um mundo completamente, como eu botei ali, ó, degradado, corrupto. Ele reflete algumas coisas da própria sociedade. Por quê? Porque os meninos maiores, eles abusam dos meninos menores. Né? A única forma dos meninos menores sobreviverem lá dentro é com a proteção de algum menino mais velho, algum menino mais forte. Só que muitas vezes a troca por essa proteção é inclusive sua própria iniciação sexual, acarinhamento, afeto. Não há no livro explicitação de sexo nem nada. Mas há essa coisa de dormir junto, etc., que fica bastante sugestivo, certo? E tu vai me dizer assim: ah, mas a sociedade não faz isso, não abusa sexualmente. Não, mas abusa aquilo que o outro pode lidar, digamos assim, né? Lá dentro do colégio é que nem uma cadeia, né? Aí a gente entra em Foucault, né? No Vigiar e Punir, né? Nas estruturas de organização da sociedade, como elas têm muita semelhança, né? Cadeia, o colégio internato antigo, né? O celibato, né? Vamos lembrar o que os padres faziam com as crianças, ainda fazem até hoje, né? Então há uma estrutura de relação de poder, né? Verticalizada nessas instituições, certo? E o Sérgio vai denunciar isso. Né? Vai mostrar como os meninos se aproveitavam, se abusavam desses meninos mais novos, né? Para lhe garantir a proteção. E todo esse sistema corrupto, sistema degradado, era justificado e legitimado pelo Aristarco. Não é que o Aristarco dizia posso de fazer isso, né? Mas era óbvio que aquilo se passava embaixo dele, ele tinha um controle total sobre as coisas. E ele sabia que aquela relação de poder entre o menino mais velho e o menino mais novo garantia a relação de poder entre ele, diretor, e os demais personagens, porque ele precisava dessa hierarquia para ele se manter no topo. Né? Não adiantava ele ficar lá em cima, mas aqui embaixo vocês fazem o que vocês quiserem. Não, ele precisava legitimar uma ordem. Né? O menino mais velho só respeitaria se ele garantisse a chance do menino mais velho de abusar do menino mais novo. Né? Então é uma relação social muito interessante, porque faz parte um pouco da nossa sociedade. O governo garante para que a empresa, estou falando de uma empresa no sentido maldoso, eu sei, né, explore o seu trabalhador. Só assim o empresário vai respeitar a ação do governo. Há uma troca, né, entre as duas pontas da pirâmide. O que reflete um pouco, se a gente pensar, a França pré-revolução, né, onde clero e aristocracia faziam certas coalizões, né, para manter, né, os burgueses, os camponeses, enfim, os trabalhadores de forma geral lá embaixo. Né? Então, o próprio nome Aristarco, se você vê na sua cabeça, reflete a aristocracia. Né? Não é uma coincidência, né? O nome do Aristarco é um pouco dessa legitimação de poder que tem dentro do internato aí. E ele vai ser caricaturizado, né? O que é caricaturizado? Caricatura é um exagero de traços, né? Geralmente os traços ruins, né? Então, tu pega lá a caricatura do Ronaldinho, tem uns dentes gigantes, né? Então a caricatura geralmente pega traços que se sobressaem, às vezes até pode ser bom, né? Mas de bom vira esquisito, né? Então, por exemplo, os lábios da Angelina Jolie são lindos, aí numa caricatura fica gigantescos, né? Eles são lindos porque são grandes, mas aí lá fica muito grande, né? Então, até as coisas boas, às vezes, por vezes, ficam feias na caricatura, né? Então, o Aristarco é um monstro moral, ele é totalmente descrito na pior de suas, né, de seus vícios. Ele é um cara muito preocupado com a sua imagem que ele passa, né? Uma das cenas do livro, inclusive, é o sonho dele de ter um busto seu no colégio. E aí, quando os professores inauguram um busto seu, né, ele fica feliz da vida. E aí os professores botam uma coroa, né, em cima do busto para quase, né, dar esse atributo divino, né, de rei a Aristarco. O Aristarco, ele fica com inveja do busto. Ele fica com inveja que o busto ganhou a coroa e ele não. E aí ele pega a coroa e bota na sua cabeça.
certo? É uma coisa muito esquisita, né? É muito... E as pessoas aplaudem ele, só para concluir essa cena, as pessoas aplaudem porque acham que ele está sendo humilde, tirando a coroa da cabeça do busto, né? Então é uma coisa bem exagerada e faz parte, né? O exagero, a caricatura faz parte dessa coisa meio impressionista, né? Da minha impressão. Eu olho, eu exagero aquilo que eu vejo. Não há um compromisso necessário com a objetividade aqui. Certo? Dos colegas, né? Eu separei alguns tipos sociais aí dos colegas, né? A gente tem o rebelo, que é o típico. Eles vão servir como estereótipos, alguns, né? Que é o tipo menino exemplar. A gente vai ter o Franco, que é o bode expiatório, né? O Franco, ele é, digamos assim, a ilustração, né? De como o rapaz que não se adequa a esse modelo social é eliminado, que é o que acontece geralmente nas sociedades. Né? A gente tem algo de darwinista, né? E geralmente, você não quer fazer o contrato social da sociedade e tal. Né? Então você vai ser eliminado. E o Franco, ele não tem nenhum menino para protegê-lo, ele vira bode expiatório, todo mundo bate nele, todo mundo pratica bullying nele. Um dia ele se irrita, joga caco de vidro na piscina, né, para os meninos mais velhos. No outro dia, quando de manhã acordarem, der uma ponta, né, se rasgarem todo, ele quebra um monte de garrafa de vidro e joga no fundo da piscina olímpica e tal. Só que acabam descobrindo que foi ele e tal, né, e aí colocam ele numa solitária. Né? Tem uma solitária dentro do colégio. Vejam que Foucault dá risada nesse momento, né? E o Franco dias depois acaba vindo a falecer, né? Debilitado, né? Depois da solitária vem a falecer, né? E o caso não repercute muita coisa, não, né? A gente tem o Sanches, que vai ser uma espécie de protetor do Sérgio no primeiro momento, né? Depois, no segundo ano, o Sérgio meio que se rebela, né? Ele vira um rebelde. Mas no primeiro ano, o Sérgio acaba se resignando às estruturas, né? E o Sanches vai ser esse iniciador quase que sexual do Sérgio, né? Vai dar essa atenção a ele. E o Américo merece também algum destaque, por quê? Porque o Américo vai fechar o livro. O que o Américo faz? Ele já tinha tentado fugir do colégio, só que o pai dele coloca ele de novo, né, com mais castigos e tal, e no final ele vai incendiar o colégio, né? Ele vai tacar fogo. É a última cena do livro, né? É o Sérgio observando o Aristarco observando sua grande obra-prima virando cinzas. Né? E quem colocou fogo foi o Américo. Também é um nome interessante, não sei se é tão claro aí, mas o Américo botando fogo nas estruturas, né, da aristocracia, né? Lembrando que o lembrando não, iniciando que o Raul Pompeia era um grande republicano, né? Ele era um grande ardoroso defensor da República. Tá? E por isso que ele fez aquela grande louvação ao Deodoro ou Floriano, agora não estou me lembrando qual dos militares era, e deu a briga com o Olavo Bilac. Certo? Então é um livro que tem o seu interesse, tem a sua valia, é bem interessante, tem várias análises psicanalíticas dessa obra, né, de uma possível homossexualidade do Raul Pompeia, desse complexo de Édipo mal resolvido, né, e o Aristarco aparece como uma figura paterna, né, do medo, mas ao mesmo tempo do amor. O Sérgio vai ter uma relação meio ambígua com a Ema, né, que é a esposa do Aristarco, né, porque ela é meio enfermeira da galera, assim, e tal, e ele sente algo meio que maternal, mas meio que sexual com ela. Então tem, para quem gosta de psicologia, psicanálise, né, que é o meu caso, tem vários estudos bem interessantes sobre o funcionamento, né, psíquico desse Sérgio e como isso reverberaria um pouco na vida do próprio Raul Pompeia, né, que também não teve casos amorosos e tal, poderia ter alguns sintomas de uma certa homossexualidade reprimida, inclusive, no próprio livro. Enfim, tem muita coisa legal, muita coisa a ser explorada nessa obra. Né? O Mário de Andrade chama essa obra de uma vingança, né? É uma vingança do Raul Pompeia contra o seu passado. Né? Então, vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais essa obra. Certo, gente? Então tá, fechamos de Raul Pompeia.